Veja TV presente aqui hoje, diretamente dos estúdios da Broadcast Associate. Nós temos uma presença muito importante, que é a participação do Brasil aqui nos Estados Unidos. Hoje nós temos dois artistas plásticos, que é a Carla e o João, presente aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto que vocês têm de trazer o trabalho de vocês e já começando assim, dando um pontapé fenomenal dentro da ONU. Como que foi isso para você, Carla? Olha, foi um presente, né? Nós recebemos, né, um convite através da Roseli Saad, né, que nos convidou para estar participando dessa exposição, trazendo um pouco do Brasil para cá, né, através da nossa arte, através da fotografia do João Quintano. Para nós foi um prazer, assim, imensurável, né? E o tema Liberdade em Cores. Liberdade em Cores é o tema da minha exposição. Trago algumas obras de várias aves, né? Simbolizando justamente essa questão da sustentabilidade, trazendo uma consciência, né, ambiental através da arte, onde a arte muitas vezes chega onde muitos outros lugares, né, se fosse de uma outra o tipo de educação, muitas vezes não teriam acesso, mas através da arte entra em todos os lugares. E ali, através das obras, trazer uma reflexão. Exato. Cada obra também tem, das minhas obras, tem como tema um tipo de comportamento, por exemplo, parceria, aliança, cumplicidade, justamente trazendo questões de comportamento, porque a gente mudando o nosso comportamento em relação tanto a uns com os outros, quanto em relação à natureza, é que vai haver essa sustentabilidade, né? E puxando a atenção da natureza hoje em dia, né, exatamente, Carla? Tentar mudar a ideia de desperdiçar tanto. Hoje em dia eu acho que a imagem do reciclado, as pessoas já estão mais atentas a isso. Você tenta colocar isso de alguma forma também no seu trabalho? Meu trabalho é justamente assim, essa consciência ambiental, traz essa consciência ambiental através das obras, né? Nesse sentido igual eu falei, de comportamentos mesmo, de trazer isso. Através da beleza, porque no Brasil a gente tem muito problema com o tráfico de animais também, né? Também, exato. Tem essa questão. E a beleza está ali para ser observada na natureza. Exato. A liberdade em cores, justamente essa liberdade dos pássaros poderem estar nos lugares que é o habitat natural deles, né? E muitas vezes é tirado desse ambiente natural e a cadeia alimentar acaba, né, influenciando e acaba influenciando a nós também, como seres humanos. Né? E o Brasil, por ser um país tão rico, eu imagino que traz para você uma imaginação, assim, uma criatividade. Isso inspira muito a sua criatividade. Inspira. As minhas obras são muito coloridas, né? Eu que gosto delícia. de trazer as cores como assim, uma inspiração para trazer alegria. Né, dentro daquelas pessoas que recebem a minha obra, vão receber justamente a alegria também através das cores. Eu acredito que as cores também trazem essa alegria, né? Cor é tudo, né? Qual que é a sua cor favorita? Olha, depende. Tem dia que depende do momento? Depende do momento, interessante, depende do momento mesmo. Legal. Tem tudo a ver com o momento. Tem inclusive, assim, nessa coleção que eu trouxe para cá, né, essas obras que eu separei para trazer, uma é em tonalidade monocromática, um preto e branco. Aí me fizeram a pergunta, por que um preto e branco? Essa é justamente, assim, que são dois beija-flores, né, segurando as mãos um do outro, assim, simbolizando a aliança. Que então, lindo! Então, simboliza justamente o casamento, por isso que tem esses tons, né, do branco, assim, com o cinza e tudo, né? Monocromático, porque nesse sentido. E o preto e branco tem um charme também, né? Você vê que às vezes uma foto em preto e branco, não sei se o João vai concordar comigo, ele com as fotos dele, às vezes você pega uma imagem em preto e branco, ela dá muito mais impacto do que uma colorida, exatamente por tentar destacar. Ou uma coisa, não sei se você usa, João, isso no seu trabalho, o preto e branco e só uma parte colorida, não sei se você já usou isso um pouco no seu trabalho. Existem momentos que, por exemplo, eu trabalho muito com o ser humano, ele destrói, eu vou sempre trocando vida naquilo que eu procuro. Então tem vezes que o preto e branco vira colorido, de tanto aqui, a questão da emoção, da hora. Então tem coisas que tem que ser em preto e branco mesmo. E qual que foi o retrato, a mensagem que você quis trazer nessa exposição aqui na ONU? O meu trabalho, ele começou
por um alerta que eu tive, né? Inclusive o meu projeto, que é assim que eu fui apresentado para a Roseli, eu apresentei o projeto Alerta, que era o quê? Em 92 aconteceu a Eco 92 no Brasil, que foi a discussão sobre biomas e tudo. E o Cerrado brasileiro, que é um dos biomas onde eu vivo, a região do Centro-Oeste, ele é um bioma muito degradado por questão de liberdade que as pessoas têm de destruir, porque não tem uma lei ambiental que protege ele, uma lei federal, sendo que, por exemplo, o Pantanal, a Mata Atlântica tem as suas leis federais, e o Cerrado ele fica à mercê de quem quer destruir, né, no caso do Brasil. E aquilo me incomodava muito, eu falei assim, caramba, eu vou fazer um projeto para mostrar o Cerrado numa linguagem diferenciada. Porque se eu fosse fazer pesquisa técnica, como por exemplo, pássaros, animais e a biodiversidade num termo geral, eu estaria competindo, precisando de muita ajuda de universidade para pesquisa, e eu não tinha esse tempo, e nem parceria para isso. E eu comecei fazendo o quê? Eu vou fazer um trabalho artístico. Porque com arte eu entro onde a pesquisa não entra. E eu comecei a retratar o quê? Por exemplo, o Cerrado pegava fogo. Eu ia atrás procurar formas de vida onde queimou. Eu sempre trabalho com a ação do homem ao inverso. E eu sou muito otimista em relação a que nada se acabou. Eu acho que tudo é possível de se renovar. A natureza é isso, né? É uma metamorfose ambulante, como Raul Seixas diz uma vez. E eu acredito nisso. E foi incrível, porque eu comecei fazendo arte no Cerrado. E para você ter uma ideia, eu comecei isso em 93, em 95 eu fiz Brasília, e em 98 eu fiquei por 2 anos no Japão com uma exposição. Que lindo! Então foi muito rápido. Olha! E quando aconteceu essa aceitação pela minha arte, fazendo arte como se fosse um pano de fundo, eu queria mostrar realmente era o Cerrado, a riqueza que ele tem, a biodiversidade dele. Aí a ficha caiu e começou a dizer, então por que você também não trabalha uma pesquisa biológica sobre animais, plantas, frutas e o ecoturismo? E eu comecei fazendo toda uma gama de pesquisa. Conclusão, eu mostrei em 2002 numa galeria em Nuremberg, na Alemanha, o Cerrado na questão artística, e por trás eu tinha toda uma pesquisa sobre o que era o piqui, o que era o ipê amarelo, o que era a variação de qualidade de biodiversidade que o Cerrado tem. Isso foi o gancho final. E aí começou a gerar o quê? Parcerias com universidades. Nossa, imagina, Quando eu que fiz, passo. por exemplo, o Parlamento Europeu em Bruxelas, foi a convite do Luckvan, que escreve sobre o Cerrado lá, e falou, cara, o seu trabalho é a cara do que eu quero. Porque as pessoas primeiro veem aquele apelo visual, como eles estão vendo na ONU agora. Mas o fundo de tudo isso, a proposta de tudo isso, é mostrar que o Cerrado brasileiro é um bioma riquíssimo e que ele não é mais pobre do que a Amazônia e que muitas vezes ainda não é patrimônio nacional por questão política. E às vezes fala, poxa, mas você luta por isso e as coisas do Brasil, elas são às vezes tão a toque de caixa. Eu falo, não importa, a minha parte eu estou contribuindo. Isso é bonito, João. Isso é uma coisa muito importante da gente falar, porque muitas pessoas começam um projeto, mas talvez por uma dificuldade vai, adia, cancela e acaba desistindo do sonho. Quer dizer, você começou com um projeto, hoje tomou assim um nível tão elevado que talvez nem você esperasse isso no início. E quando, por exemplo, assim, em 2000, eu sempre fui muito sonhador com o que eu faço. E eu falei numa reunião em Goiás, num encontro de meio ambiente, eu sempre participei com palestra e tudo, mesmo não sendo biólogo, e eu falei para os meus amigos assim, olha, o mundo vai me ver ainda. Eu estou percebendo que isso vai funcionar. E aí eles riram e tudo. Quando o governo do meu estado foi para o Japão, ele levou meus livros de presente para as pessoas de lá. E lá eu conheci o Sidney Araújo, que é um diretor de arte de uma agência FNASCA de São Paulo, que é de um grupo americano, SatSat. Ele pegou e falou assim, você quer fazer uma campanha nacional? E eu falei assim, ele falou, não tem grana, mas se você topar, eu falei, eu vou sair em revistas nacionais, em mídia? Ele falou, com certeza. Eu falei, topo. O que aconteceu? A gente fez campanha SOS Mata Atlântica, que eram os temas assim, ó, quem destrói floresta não mata apenas árvores. Aí aparecia uma foto.
Que legal A isso. segunda campanha foi: eu vi quando você pôs fogo na floresta, que o tema da campanha do meu trabalho era os olhos da natureza. E isso nos rendeu 35 prêmios internacionais, inclusive Leão de Ouro em 2000 e 2001 no Festival em Cannes. Que bacana. E aí eu ria tanto disso que isso fechou aquilo que eu queria. Bom, se eu ganhei Cannes por 2 vezes na sequência, se o meu trabalho feito com muita, sei lá, humildade pode ser a palavra, e isso atingiu um público desse nível, uma campanha nacional onde saiu a revista Veja, Isto É, Época, tudo saiu uma página sobre a campanha. Que legal. E isso me levou a chegar aqui hoje. Aí depois teve... E eu comecei a fazer uma variação assim. Aí começou a ideia assim, você faz isso muito regional. O Cerrado é muito torto, facilita a sua vida para você achar tudo isso. Falei, então tá. Aí eu comecei a dar saltos maiores. Foi quando eu fui para a Alemanha em 2002, depois fiz França, fiz Bruxelas, que foi a Bélgica, e fiz a África em 2004, que era o sonho que eu tinha. Fiquei 1 mês na África, né? Nossa, Moçambique e África do Sul, legal. procurando formas na natureza africana. Nossa. Eu queria achar formas de elefante, de rostos, daquela coisa do negro, aquela coisa linda, né, o colorido. E eu achei uma gama de coisas. Fiz mais de 2.000 fotos na África. Nossa. Aí eu passei a não ser só o João Caetano do Cerrado regional. Eu passei a ser um cara assim. Hoje a minha exposição na ONU chama Segredos da Natureza. Meu livro que eu lancei agora lá, Segredos da Natureza, porque não é mais o segredo do Cerrado. O Cerrado continua sendo o feeling, né? Mas eu acho que aonde tem natureza, igual agora, eu estou com uma pesquisa linda pronta do Central Park, que a gente vai mostrar aqui qualquer dia desse. Ai, que delícia! Com a forma do Central Park, numa visão minha em relação ao que eu vi lá de curiosidade. Então, quer dizer, veio fazer uma exposição e já criou um outro projeto. Em 2012, quando eu encontrei com Roseli, eu fiz uma parte que era a época do inverno. Aí eu voltei no verão, e a cara do parque é outra, e eu vi coisas incríveis. Muda totalmente. E agora eu quero depois, no futuro, quem sabe, se Roseli ainda tiver a coragem. Ai, mas eu acho que já vai sair sem dúvida. A primeira exposição minha ainda no Cerrado chamou Caras e Bocas do Cerrado. Aqui vai chamar Caras e Bocas do Central Park. Olha, nossa, super interessante. A gente vê que o João não para assim, hora nenhuma, né? Ele está fazendo um projeto, já está criando outro. Não, quando eu fiz a França, eu falei, eu quero conhecer Jardim de Monet, fazer a minha visão no jardim dele. Eu quero procurar formas no jardim que dá ideia de outras coisas, né? Aliás, o bonito do artista é exatamente isso, né, Carla? O artista, ele tem a visão bonita do lugar. Você imagina, o João vai num desmatamento, vai num lugar que está todo queimado e vai mostrar um lado bonito disso. Quer dizer, é exatamente o artista procurando a beleza onde está escondida. Por exemplo, a África. A África, quando você fala de desgraça, de fome, é um argumento muito forte para as pessoas sensibilizar, né? E quando eu fui, pra você ter uma ideia, eu fiz 2.000 fotos na África. Nossa. Eu não tenho nenhuma foto de uma criança desnutrida. Eu fiz o quê? A beleza do povo exatamente. E a natureza dos parques do Kruger, que eu fui na África do Sul. Por quê? Mas se você não mostra, você começa a dizer que isso não existe. Não, já existe muita gente mostrando as coisas negativas. Eu prefiro mostrar o Central Park numa visão artística do que o que todo mundo sabe fazer lá dentro. Tem gente fazendo muito melhor do que eu e muito mais na frente. Então eu tive uma identidade minha sobre o que eu faço. E funcionou. Mas eu acho que igual, não sei se a Carla vai concordar comigo, porque o Central Park, mostrar o lado bonito do Central Park é fácil. Agora eu quero ver fazer um trabalho bonito, igual você está falando, na África. E é engraçado que eu já estava comentando isso em uma entrevista que eu fiz alguns meses atrás, que a visão, quando a gente fala do Brasil, Rio de Janeiro, carnaval, mulata, e o Brasil é tão rico, ele tem tanto mais do que só o Rio de Janeiro e as praias. Então você, com o seu trabalho, certamente mostra assim, essa outra parte bonita que o Brasil tem também. Ele foi tido por muito tempo como o patinho feio do Centro-Oeste, que é Goiás, Mato Grosso. É verdade, é o patinho feio, porque a Amazônia é linda, o Pantanal não se compara a nada. Falei, caramba,
Porque o cerrado é um tipo de bioma que você só descobre ele se você andar dentro dele. É como se eu dissesse para você assim, eu não gostei da sua atitude, mas você me conhece? Se você não me... Como que você me avalia? Por trás daquilo, e o cerrado, né? quando eu entrei dentro do cerrado, que eu coloquei o cerrado em galerias, por exemplo, a gente ganhou aqui prêmios em Nova York também com a campanha, né? Que fantástico. E quando as pessoas viram assim, o cerrado é tudo isso, tem essa variação incrível de flores. O cerrado hoje, se você fechar 10 metros quadrados, você vai catalogar várias espécies de plantas. As flores são muito endêmicas de lugares específicos do cerrado. Quando você tem um plano geral, o cerrado é torto, é feio, mas quando você entra dentro dele, você começa a vislumbrar o que ele tem de bonito. Aí eu consegui, lógico que, por parte, mostrar que o cerrado é lindo sim, e que tem poder para ser, mesmo porque toda a pesquisa realizada na Alemanha, que é um dos países, né, se não me engano, quem mais estuda o cerrado hoje é a Alemanha. Esse amigo meu de Bruxelas, o Lukvan, ele escreve sobre o tráfico de influência, de pesquisa. Ele é um louco, um alemão que sabe o cerrado de cor. Que interessante. Então, quando eu cheguei lá, ele falou, isso aí tudo eu sei, a gente só vai retratar de uma forma diferente. Ele está chegando no Brasil agora dia 10, dia 11, para fazer mais um turnê comigo nas universidades, divulgando o livro dele, né? Que é um livro que chama Tesoura ou Tesouro, que ele fala muito da influência do transgênico da soja. Então, para mim, isso tem um valor muito grande, que eu estou contribuindo para algo que eu amo, que é divulgar o nosso bioma do Centro-Oeste brasileiro. Nossa, parabéns! Eu estou assim, impressionadíssima com o seu trabalho, com tudo que você faz. Parabéns pela iniciativa que você tem. Parabéns por estar aqui nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, está na ONU, que é assim, todos os países reunidos, mostrando e chamando a atenção para o nosso Brasil, para o nosso Cerrado. E eu não posso deixar de falar, porque a Roseli, ela é uma brasileira que está aqui, acho que há 19 anos, ela acreditou em mim a primeira vez. Eu acho isso assim, porque o artista só chega em lugares como eu estou aqui hoje via alguém que acredita. Claro. E eu acho que o importante da nossa vida, como Carla sabe, eu sempre falo isso para ela, é que a gente precisa dar crédito para as pessoas acreditarem em nós. E fazer as coisas com identidade própria. Não ficar copiando ideias. Isso. Por exemplo, o que eu fiz no Central Park hoje é a parte artística, na minha visão, de um parque conhecido no mundo inteiro. Né? O que eu fiz no Jardim de Monet foi o que o mundo conhece de uma forma diferente. Então, assim, essa identidade diferenciada, não é que eu sou centralizador, eu gosto de coisas que se façam com identidade. Então, quando houve essa questão da Roseli aceitar a proposta, ela viu que o trabalho... Lógico que não seria o melhor trabalho do mundo, mas é um trabalho interessante e que tem uma história importante, que é a sustentabilidade, a reciclagem. Porque as pessoas falam, você leva todos esses troncos para casa? Eu falo, nenhum. E a minha proposta hoje com a universidade, igual a USP, o UNB em Brasília, a UFG em Goiânia, é levar pessoas para o Cerrado, para ver o Cerrado não só na minha visão, mas aprender a valorizar o que nós vivemos. Como que você fala, quando você fala que a pessoa tem que ter a característica própria no trabalho, o que você me diz que é uma característica sua, um trabalho seu? Como que você pode identificar uma foto sua? É porque, assim, eu acho que hoje a fotografia, ela é muito difundida como o hobby. Exato. Não, muito. E nem sempre ela é uma profissão. Principalmente agora na era digital, assim, eu não gosto de generalizar, mas boa parte dos profissionais de hoje da fotografia, eles manipulam muito, eles fazem coisas que fogem da característica da fotografia. Hoje em dia a fotografia não é mais uma arte, é mais um trabalho, né? A gente pode dizer assim, talvez. E eu sei porque eu convivi com muita gente fora do Brasil. A fotografia, para ela ser uma identidade de uma plástica, como artista plástica, como Carla, você tem que convencer. Porque a fotografia hoje é assim, eu sou fotógrafo, eu estou expondo numa galeria em Los Angeles, qual que é o seu trabalho? Eu fiz um preto e branco, um lúdico, eu fiz uma... E qual que é a tua história a respeito disso? Não, eu comecei a fotografar mendigo na rua, eu achei a ideia legal, mas que ideia legal é essa? Então, eu acho que, para o meu trabalho,
quando a ideia veio de fazer essas formas, seja na água, na resina, na pedra, numa sombra, numa folha, eu criei uma identidade própria. Uhum. E isso foi legal porque eu sempre falava assim, cara, fazer a mesma coisa é concorrer com gente que está na minha frente há muito tempo. Quando eu comecei a fazer um trabalho no Brasil, eu me inspirei em alguns nomes que eu não vou falar, e eu vi esses caras um dia no Rio São Francisco, eu fui para a Serra da Canastra fotografando, e eu vi aquela parafernália que eles carregavam, secretários carregando tripés. Eu falei, não vou conseguir fazer tudo isso. Por quê? Questão de grana também. Uhum. E como eu comecei a pesquisa fazendo com máquinas de amigos. Olha, tá vendo? O que é a persistência, né, Carla? Olha, isso eu falo que legal. com muita alegria. Roseli, eu comecei a ter uma máquina literalmente minha em 2011, que eu consegui comprar um equipamento digno de um fotógrafo profissional. Eu tenho um museu na minha loja lá no shopping, que é uma galeria. Eu tenho lá umas 16 máquinas analógicas de todas as marcas possíveis e imagináveis que eu ganhava de amigo que dizia assim, olha, eu comprei uma máquina nova, você quer essa máquina? As lentes. E com isso eu fui trabalhando uma identidade minha de um certo ponto que hoje, se você dissesse, ó, que máquina que você gostaria de ter do mercado de hoje? Eu falo, cara, eu não tenho assim, aquele hobby de ter uma máquina poderosa. Eu costumei tanto fazer artesanalmente as minhas fotos que hoje basta uma máquina normal para me trabalhar. Então isso também foi um dos fatores que eu identifiquei, né? Eu sou um autodidata, eu falo que às vezes falo, você é um fotógrafo profissional? Eu falo, não, eu sou um artesão que usa uma máquina. É diferente. Que lindo isso. As minhas imagens eu trabalho ela na visão do sol. Eu não uso iluminação técnica, eu não uso estúdio, eu uso uma mochila, uma máquina, umas lentezinhas básicas e o sol. É aí que a gente... Por quê? De tanto ter a necessidade de querer ter e não ter, eu me virei. E é engraçado que quando você não tem nenhuma parte muito técnica, você cria mais. Isso é verdade Essa também. é uma teoria psicológica. Isso é a pura verdade. Fazer um bife Mas é aí também, fazer João. Fazer um bife com filé mignon é a coisa mais simples que tem. É o que Mas eu falo. fazer um bife gostoso. É exatamente. De um músculo, aí já depende de sua criatividade. É, exatamente. Mas eu acho que é aí, nessa parte que você está tocando, que a pessoa não tem tanto material, tanta modernidade, é aí que a gente reconhece o artista. É aí que a gente vai diferenciar. Eu comento isso com Carla, por exemplo, se eu olho uma tela sua e me expresso uma emoção da qual eu poderia ter passado por ela por uma situação difícil, por uma questão de alegria e tudo, aí sim o seu trabalho está identificando comigo, porque você consegue fazer com que eu entenda que o teu trabalho tem emoção. É fazer por amor, fazer porque você tem um objetivo de fazer algo para que a comunidade entenda que você é útil. Porque fazer um fast food do trabalho, para dizer que eu estou comercializando isso, não. Tem que ter uma história, tem que ter uma proposta e tem que ter um foco. E isso aconteceu comigo. Talvez hoje eu não falo isso com arrogância, mas na condição que eu comecei, da forma que eu comecei hoje, dificilmente um fotógrafo brasileiro, estou falando da minha categoria, tenho os prêmios que eu conquistei. Nossa, parabéns. Não por questão de ser melhor, é por questão de ser criativo. Exato. E trabalhar com uma proposta de ser sustentável naquilo que faz. Né? É verdade. De usar o quê? Não leva o tronco para casa, porque um dia alguém pode estar fazendo um trabalho igual o meu e vendo esse tronco de novo, né? Então, são tudo coisas de renovação. Isso é fantástico, João. Eu acho que é isso. João, nossa, eu tô assim, super impressionada com o seu trabalho, mais ainda com a sua disposição, com o seu esforço, com a sua batalha. Então, assim, a gente vê que você estar aqui hoje é mais do que merecido. Parabéns para você. A gente, assim, eu imagino que no início da conversa eu já vi ele conversando nos planos dele, então a gente sabe que tem muito mais para frente ainda por vir. Então, com certeza, a gente vai encontrar com o João mais vezes aqui. Agora, Carla, vamos falar um pouquinho mais do seu trabalho também. Como que surgiu a pintura na sua vida? Você lembra como que foi, assim, esse contato seu com o trabalho? Você tem alguma pessoa que te inspirou? Olha,
Eu me casei jovem, né? Tive os meus 3 filhos. Depois de 19 anos fora, assim, da faculdade, de estudos, né? Terminei o ensino médio, né? Me casei e fui criar os meus filhos. Aí eu falei, a hora que eles estiverem maiores, eu vou retornar ao meu sonho. E voltei, depois de 19 anos parada, eu voltei a fazer faculdade. Que bacana! E quando eu voltei para a faculdade, me veio essa vontade de investir nesse sonho, que era um sonho que eu tinha. E aí eu comecei. Tanto a escrever poesias, quanto também... Poesia também? Que legal! Interessante que dessa sequência de quadros, né, de obras que eu trouxe para cá, eu escrevi uma poesia para cada uma. Que legal, e a minha que intenção lindo. é fazer um livro justamente com as obras e cada uma com a respectiva poesia em relação àquela obra. Você tem alguma que pode falar pra gente, assim, que você lembre? Dessa sequência não, mas eu tenho uma que ela se chama Jesus, a Marca da Vitória. Lindo, você pode falar? Posso. Quem na vida não passou por um trauma, uma dor, violência, traição, gerando mágoas e rancor? Todos nós somos feridos, humilhados, rejeitados, dia a dia pelo mundo onde habita o maligno. Esses traumas deixam marcas no mais profundo da nossa alma, gerando assim enfermidades que precisam ser curadas. Muitas vezes nos sentimos envolvidos numa capa que nos protege e impede de ser a verdade revelada. Mas há como nos livrarmos dessas marcas do passado? Jesus Cristo nos responde, eu te curo e te restauro. Como eu tenho que fazer para a cura receber? Me ajude, eu lhe peço, venha logo me socorrer. O Senhor Jesus nos dá alguns passos a trilhar, nos instrui com todo amor ao problema a enfrentar. Além disso, nos orienta a perguntarmos a nós mesmos se queremos ser curados e por Ele transformados. Perdoarmos envolvidos, dando a nós e ao inimigo uma chance e um resgate através de Jesus Cristo. Após todos esses passos, devemos ainda perguntar ao poderoso Espírito Santo para Ele nos revelar qual problema é o nosso. Como nós podemos orar para que toda essa capa venha logo se desvelar? Segundo a todas as instruções que o Senhor nos revelou, a única marca que ficou foi o sangue do Senhor. Hoje nós somos marcados pela marca da vitória. Essa marca é Jesus Cristo. Louve e grite dando glória. Amém! Que lindo! Nossa, e como que a poesia conectou com a sua arte? Isso já era desde o início ou foi uma coisa nova que você resolveu fazer? Foi justamente nessa época, quando eu voltei aos estudos, né? Depois que os meus filhos já estavam maiores, que hoje eu tenho um filho mais novo, tem 25, outro tem 27 e 29 anos, né? Tenho 2 casados já, mas nessa época, quando eu voltei à faculdade, que justamente surgiu essa vontade de buscar esse sonho. Aí eu comecei a escrever. Que lindo! Eu comecei a buscar, eu frequentei um ateliê de uma amiga minha que era artista e comecei a buscar. Que lindo! E hoje essa liberdade em cores é justamente um reflexo da minha vida hoje. Eu falo que é justamente porque eu era uma pessoa muito tímida, muito assim, né, introspectiva. E a arte me trouxe essa possibilidade de me expressar. Então essa também é uma vitória, né, na minha vida pessoal. Sem dúvida, sem dúvida. Liberdade em cores. Hoje eu vejo cores na minha vida que antes eu não tinha. Que lindo então, isso. Assim, faz parte de mim. Eu falo que cada obra ali tem parte de mim. Que bacana. Então, eu me identifico com cada uma que eu fiz. Igual eu te falei, essa questão, né, desse preto e branco. Isso simboliza aliança, o outro cumplicidade, o outro somos um. Tudo nesse sentido de trazer essa mensagem justamente para a vida pessoal da pessoa, sabe? Nossa, bacana demais. Bom, para quem quiser conhecer um pouquinho do seu trabalho, você tem alguma página, algum lugar que eles podem conhecer? Tem sim. Pode falar. Ateliê, né? É o Facebook, né? Pode encontrar lá algumas das minhas obras e tudo. Inclusive essas que estão lá na ONU, exposição. Fantástico. E você, João? Então, eu também lancei o livro, né, lá na ONU agora. O livro é um resumo dos meus 23 anos de história, incluindo os 15 países por onde eu fui, inclusive aqui, tem um pouquinho do Central Park. E agora eu começo uma nova história em relação ao meu trabalho, que é uma pesquisa mais refinada. Eu acho que a gente vai cada dia menos detalhe, mais perspectiva, coisa do artista. E esse livro fecha um ciclo do meu trabalho, né? Esse que eu lancei aqui agora. E o meu Facebook é João Caetano, e eu tenho o joaocaetanofineart.com.
que é o site oficial agora, que já deve estar no ar no Brasil, estava ficando pronto. E meu contato é a Roseli Saad, a minha parceira inseparável. Um beijo bem grande para a Roseli, que está representando tão bem os brasileiros lá com a POLI, que é o Portuguese Language Institute, lá dentro da ONU, para quem está sempre interessado em ensinar o português para os filhos que estão aqui, porque é um absurdo, viu, gente? E isso acontece muito, os filhos nascerem aqui e os pais não têm essa preocupação de manter o português. Então a Roseli é a pessoa perfeita e que dá muito orgulho para a gente, representando os brasileiros lá dentro da ONU. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui. Parabéns pelo trabalho fantástico que vocês estão fazendo, né? Trazendo as belezas, o Brasil, tudo que é de bom no Brasil aqui na ONU, nos Estados Unidos. E muito sucesso para vocês sempre. Muito obrigada. Muito obrigado. É um prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Com muito gosto. Obrigado. E ao Veja TV, encerrando aqui mais uma vez, mais um programa do América Legal, como sempre, trazendo o que há de melhor do Brasil aqui nos Estados Unidos.